Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Linguagem Clássica 1. Essa é a lição 9. O que vocês estão achando aí das aulas? Está ajudando vocês? Está tornando o ensino mais tranquilo? Ontem eu recebi uns feedbacks bons já da aula 1. Hoje entra a aula 2, né? E o curso vai ficar disponível para vocês, tá bom? Todas as informações onde você pode encontrar o livro estão na descrição desse vídeo. Se você mora na Europa, também tem link para você. Você não vai ficar desamparado, tá bom? Nós não devemos abandonar a nossa língua materna. Isso é muito importante. E a língua portuguesa é uma língua muito rica. A gente não perde em manter o aprendizado da língua portuguesa, se você mora fora do Brasil, tá bom? A língua portuguesa é uma língua melódica, né? Depois, para aprender o latim também, uma coisa conversa com a outra, né? A língua portuguesa conversa com o latim, afinal é filha do latim, tá? Então, por isso que eu disponibilizei esse livro na Europa também, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós estudaremos os artigos. Então, os artigos, eles fazem parte das classes gramaticais da nossa língua portuguesa, né? E são palavras empregadas para individualizar os substantivos de modo definido e indefinido. Então, nós vamos ver aqui que é um artigo definido. Eu falo o chefe, a mesa, né? Eu estou definindo, não é qualquer chefe, é o chefe, não é qualquer mesa, é a mesa, ok? Então, esse seria o artigo definido. E o artigo indefinido? Uma casa. Quando a gente pensa, eu falo a casa, eu tenho em mente uma casa específica. Se eu falo uma casa, se trata de qualquer casa, uma casa qualquer, tá? Quando eu falo o amigo, a ele o amigo. Isso qualifica esse amigo, não é qualquer amigo, né? Agora, quando eu falo, um amigo, qualquer um, ok? Então, esse é o objetivo do artigo. Ele define, tá? E nessa mesma lição, a gente vai aprender sobre os numerais, que também entram no rol das classes gramaticais da língua portuguesa. Então, numeral são palavras que dão ideia de número, os numerais, né? Então, a gente tem alguns tipos de numerais. No caso, nós temos o numeral cardinal, determina simplesmente o número. Então, 1, 2, 3, esses são os números cardinais, tá? Os números ordinais, ou número ordinal, exprime o número em ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, 20º, 50º, 100º, tá? Então, é a ordem. O nome até dá dica já, né? Ordinal, ordem. Então, primeiro, segundo. O numeral multiplicativo exprime o número multiplicado. Então, duplo, triplo, quádruplo, tudo bem? Sextuplo e assim vai. E, por último, o numeral fracionário, que ele exprime o número dividido, fracionado, meio, terço, quarto, sexto, tudo bem? Então, é importante que o aluno saiba. Essa lição parece simples, né? E tanto é que a gente está aqui já praticamente terminando essa lição, mas eu queria dar alguns exemplos aqui do livro, tá? Então, se você está com o seu livro na mão aí, veja lá nos exercícios gramaticais o texto, né? O texto que a gente usa, o texto base do Linguagem Clássica 1, são textos da Bíblia, tá? Parábolas e milagres de Jesus. Por que eu escolhi milagres e parábolas de Jesus? Porque eu queria que as crianças tivessem contato com o texto bíblico para conhecerem Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus falou dentro das parábolas, né? As parábolas são textos que Jesus está ensinando alguma coisa de forma encarnada numa história. É um método que Jesus
usava demais com os seus discípulos e muitas vezes eles não entendiam, depois Jesus tinha que explicar, não é? E os milagres também, para que as crianças, os alunos, tenham conhecimento do que Jesus fez aqui enquanto estava aqui, tá? Esse é o objetivo. Bom, eu não sou cristão, mas quero usar o seu livro. Você faz muito bem. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ele é um dos arquétipos da literatura ocidental. Então, a pessoa que ela é analfabeta em Bíblia, ela será analfabeta literária também. Muitas referências dos clássicos no Ocidente fazem referência à palavra de Deus, a Bíblia. E aí, se você não conhece a Bíblia, você perde e não percebe as nuances dos textos clássicos, tá? Então, eu indico fortemente que mesmo que a pessoa não seja cristã, que leia a Bíblia, que conheça as histórias, os personagens. Isso é muito enriquecedor para a sua vida e para a parte literária também, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. O texto, deixa eu ver qual é o texto. O texto é o texto de Lucas 18, de 1 a 8. E se a gente olhar aqui o primeiro versículo, a versão que eu estou usando é a ARA, tá? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, quando o aluno vai fazer análise disso aqui, eu peço lá para que ele sublinhe os artigos e os numerais do texto. Então, ele tem que parar e ler. Ele já aprendeu a gramática com o educador ou através desse vídeo também. E aí ele tem que procurar esses artigos. Primeiro, os definidos. Então, vamos de novo ler o texto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Então, esse o artigo definido masculino, está definindo aqui o dever. Ele não falou um dever, ele falou o dever, tá? Ok, vamos ver se tem algum. É assim que você vai fazer, tá? Na sua aula. Vamos ver se tem algum artigo indefinido. Contou-lhes uma parábola. Ele não falou a parábola, ou ele não foi direto, né? E contou-lhes também parábola. Não, preciso do artigo, tá? Eu preciso do artigo. Dentro da minha estrutura da sentença, eu preciso do artigo. E aqui Jesus usou uma, ok? Que é artigo indefinido feminino, que está concordando com o substantivo parábola. Tudo bem? Gente, é isso que tem que fazer na sua aula. Ok, o que eu faria? São 8 versículos, então você pode primeiro, vamos achar primeiro os definidos, e aí você vai versículo por versículo, uma forma mais fácil, que eu entendo que seja mais fácil para o aluno é falar em voz alta, porque aí ele vai identificando o a, os as, vamos ver, ele vai marcando, né? Depois fazer a mesma coisa para os indefinidos, fazendo a leitura em voz alta, e aí procurando, né? Umas, ok? E depois os numerais. Aqui tem algum numeral? Não tem, tá? Não tem problema, porque em textos futuros eles vão procurar também, tá? Existem textos que às vezes tem mais de um, e tem textos que algumas vezes não tem nenhum. Faz parte do aprendizado, tá? É justamente para criar esse instinto investigativo no aluno, para que ele tenha esse anseio em buscar as classes. Tudo bem? E aí a gente já falei disso, né, em forma de espiral, então o aluno está sempre voltando para esse tipo de exercício. Esse é um livro, eu não sei se eu já falei nos outros vídeos, mas ele é um livro que a gente não tem que ter pressa para usar. A gente tem que ter bastante tranquilidade para usar, porque ele é bem trabalhoso, ele demanda muito concentração, atenção, esforço do aluno para encontrar as classes dentro do texto. O texto não é um texto fácil, porque ele tem um vocabulário rico, a gente está falando da Bíblia, né? Então tem que fazer isso com tranquilidade, tá bom? Se você não assistiu meus vídeos sobre Escolei, faça isso. Se você não assistiu os meus vídeos sobre a playlist de princípios clássicos pedagógicos, assista, porque isso vai te munir da pedagogia para implementar os estudos, tá? Não só de língua portuguesa, mas das outras disciplinas também, tá certo?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente. Até a próxima aula.